Olá! Você já pensou em mudar de carreira em algum momento da sua vida? Se sim, essa entrevista tem muito a contribuir com você, porque hoje o meu convidado está muito especial. Hoje nós vamos falar de mudança de carreira, ao mesmo tempo em como ter várias atuações ao mesmo tempo, então tá muito especial. Então fica comigo que o meu convidado já está chegando, enquanto a galera vai chegando aqui também na live. Seja bem-vindo você que está assistindo depois da quarta-feira, seja bem-vindo você que está assistindo pelo canal do YouTube. E agora eu já vi que o meu convidado já está na área, então eu vou apresentá-lo antes de começar, e aí eu já trago ele aqui para a gente, sem mais delongas, começar o nosso bate-papo. Bom, então eu tô muito emocionada porque hoje eu vou falar com o Eduardo Zaidental, que eu vou chamar de Edu. Ele é educador, facilitador, coach, empreendedor, comunicador, escritor, palhaço e palestrante TED Talk. Ele se define como um ser humano em evolução e um educador dedicado a inspirar pessoas, equipes e organizações na expressão de suas humanidades. Senhoras e senhores, com vocês, Zaidental. Atenção. Oi, Edu! E aí, querida? Seja bem-vindo! Obrigado. Uma honra poder estar aqui com você, viu? Nossa, eu que tô aqui emocionada, estou muito Ah, emocionada pra gente falar muito. Eu olho pra você, eu já fico pensando, o meu observador, já trago. Eu olho pra você, eu já vejo trazer a responsa pra mim, entendeu? Muito Chacoalha bom. a goiabeira. Exato, nossa, essa goiabeira aí, ó, quanto fruto. Bom, Edu, seja super bem-vindo aqui, estou muito feliz de você estar aqui. Essa semana, ontem a gente falou sobre carreira portfólio aqui no canal, e aí depois eu fui ver aqui, né, a gente tá para falar hoje sobre mudança de carreira, mas também dá para falar de carreira portfólio, porque a Fato. quantidade de coisas que tem aqui. E para a gente começar, só avisar para o pessoal que está aqui já, que a galera começa a entrar aos pouquinhos. Eu deixei os comentários desativados para todo mundo conseguir ver a cara do Edu, né? Não ficar nada correndo no rosto dele. Então, quem quiser deixar alguma mensagem, pergunta, comentário, é só escrever que eu consigo ler e passo aqui para o Edu na live. E se você achar que esse tema sobre mudança de carreira tem alguém que você conhece que vale a pena, que vai ser uma entrevista boa, e encaminha para essa pessoa. Vai ali no aviãozinho ou setinha, como queiram, manda para 2 pessoas que vocês acham que vale a pena estar aqui com o Edu. Eu sou suspeita para falar. Edu, então vamos lá. Para a gente começar pelo começo, eu já te apresentei aqui, você tem múltiplas atuações atualmente, mas Uhum. antes de ter a atuação que você tem, você também foi, né, trabalhou no meio corporativo e teve aí na sua última função no mundo corporativo, foi diretor de marketing na Johnson Johnson. A minha grande dúvida aqui, que acho que é o recheio do nosso bate-papo, é por que que você decidiu fazer essa virada e como que foi, né? Porque eu acredito que foi uma virada bem radical naquele momento quando você tomou essa decisão, né? Super, super. Então, mais uma vez um prazer enorme estar aqui com você. Uma boa noite para você e para todo mundo. Então, isso acontece, assim, primeira coisa é um processo, né? Nunca é assim da noite para o dia, né? Então, eu costumo dizer que é um incômodo que vai crescendo, vai aumentando, os domingos à noite, as segundas-feiras de manhã, aquele negócio que vai começando a ficar mais difícil, você começa a não ver mais sentido, e era muito bem isso que estava acontecendo, né? Eu estava começando a não ver sentido mais no que eu estava fazendo. Então, um incômodo que vai aumentando, aí você fala assim, ah, não, mas espera, próxima promoção, vou mudar de área, vou mudar de gestor. E aí você cria isso e fala, não, isso vai melhorar. E o incômodo só vai aumentando, vai aumentando, vai aumentando. Até que teve um determinado momento que eu falei, putz, eu acho que eu preciso olhar para isso, né? É o que eu chamo de breakdown, né? Ou quebre, né? Você já me ouviu falar muito sobre isso. E E aí eu fui procurar ajuda, né? Acho que uma das coisas importantes é que eu fui pedir ajuda, fui e fiz uma série de processos de autoconhecimento para tentar responder a pergunta o que é que eu queria fazer, porque eu já sabia que não era aquilo.
E eu costumo dizer que já saber o que não é, já é um avanço tremendo. Mas pergunta o que que eu quero é uma pergunta desafiadora. E aí eu fui fazer coaching, terapia, astrologia, reiki, florais de Bach, e fui, né? E fui indo. E aí, para resumir muito a história, para não ficar muito longo, porque é um processo de novo, então leva um tempo, mas eu cheguei à conclusão que eu queria trabalhar com educação, né, na época. Mas é engraçado como eu tinha muito preconceito em relação a isso, né? Porque eu pensava assim, ah, pô, eu vou ser um educador, que é igual a ser professor, que é igual a vou morrer de fome. E, e como executivo, né, eu tinha um determinado padrão de vida, tinha ambições, etc. Eu falava, puta, isso não vai se encaixar, né? A beleza disso é que, como o incômodo vai aumentando, isso te gera movimento. E aí eu fui começar a conversar com um monte de gente. Eu fui perceber, na verdade, que eu era míope, que eu era cego para muita coisa, no sentido de que educação é um mundo, né? Então, e aí eu fui conversar com um monte de gente já vê com educação, fui trabalhar na Manaquei, então o Oscar Motorumura acabou me convidando para ir trabalhar com ele. E aí eu fiz esse movimento, né? Então aí eu tive que tomar uma decisão. A decisão de sair da Johnson Johnson, pedir demissão e ir trabalhar para o Oscar Moura como PJ na Manaquei. Então, por que eu estou dizendo isso, Li? Porque é muito importante, porque quando a gente está falando de mudança de carreira, às vezes as pessoas olham o meu estado atual, por exemplo, toda a lista que você me apresentou, e olha, eu era diretor da Johnson e fala que e eu dei esse salto. Não, não foi isso, entendeu? É. Eu fui tomando uma decisão por vez, né? E fui num processo. Então isso é muito importante, porque senão as pessoas olham e falam, nossa, esse salto, ah, não consigo dar isso, então esquece, não é É para mim, demais entendeu? pra mim, é. E não é isso, entendeu? Então eu tive que tomar uma decisão de ir para Manaquê. Aí eu fui, aí trabalhei um ano lá, aí veio a crise de 2008, violentíssima na época, não sei se você lembra, mas é, e aí teve que me provocou a tomar uma outra decisão, que era me lançar em voo solo. E aí eu me lancei em voo solo, entendeu? E aí eu fui crescendo. Sim. E então em 2009, aí eu fundo a rede Ubuntu de empreendedorismo e aí começa a minha jornada de educador. Mas esse processo, deixa eu voltar no seu processo, porque é legal para as pessoas que estão assistindo, vão assistir, que é exatamente esse ponto do processo. Porque eu acho que eu acredito que tenham muitas pessoas, até pela enquete que eu fiz, nas pesquisas que eu fiz sobre carreira, é muita gente que se encontra nesse momento do incômodo. Uhum. E é um processo que eu entendo que seja dolorido, porque é você não estar necessariamente confortável ou feliz com o seu status quo, mas aquele desespero, mas para onde eu vou, né? Então eu já sei onde eu não quero ir, mas pela infinidade de opções pode dar aquele um pouco de angústia e desespero. Quanto tempo que durou essa sua jornada? Porque eu acho que também é legal para acalmar corações que estejam porventura angustiados, mas achando que a resposta vai vir da noite pro dia, né? Não é bem assim, né? Então, a resposta do meu processo dura até hoje, né? Então faz, sei lá, 15 anos, tá? Por quê? Porque a inquietação, ela persiste, né? Assim, e que é muito saudável. Ela é dolorida e saudável, né? Eu costumo dizer que é foda na polaridade, né? Foda de tesão e foda de foda, né? De, ó, caraca, difícil, né? Mas assim, respondendo concretamente, desde que começou fortemente o incômodo quando eu era executivo, para eu tomar uma decisão de mudança de sair da Johnson Johnson, por exemplo, na época, levou uns 2 anos, tá? Aí eu fiquei na Manaquei durante um ano. Aí eu fundei a minha empresa, a Rede Ubuntu de Empreendedorismo. Aí, para você ter uma ideia, sei lá, 6 anos depois, 7 anos depois, eu acabei com a empresa, entendeu? E me lancei em voo solo inspirado em rede. E aí é toda uma outra conversa, mas por que eu estou dizendo que o processo dura 15 anos? Porque a inquietação, o processo de evolução, de crescimento, de o que eu quero, o que orna, né? Adoro essa palavra. O que orna com aquilo que tem dentro de mim é um processo constante. Então,
Quem acha, e aí o mundo de mudança de carreira, o mundo de reflexão de propósito, às vezes parece muito romântico, né? De que vai ter uma hora que vai cair um raio na minha cabeça e tudo vai se resolver. E não existe isso, não existe isso, né? Existe uma jornada, um processo de aprendizagem, de evolução, de questionamento, de busca de respostas, que abrem outras 10 mil perguntas, e assim vai, entendeu? E assim por Então, diante. mais ou E menos aí isso. eu quero explorar para antes da gente entrar no pós, né? O pós, Aham. o mercado, o mundo corporativo. Como que foi o seu sentimento no momento de pedir a demissão? Foi muito simbólico? O que passou? Isso foi até uma pergunta que veio. Qual que foi o sentimento? Você é uma pessoa que eu sei que gosta de falar de sentimento, né? O que a gente está sentindo. Boa, Como que foi? adoro. Claro que medo, eu tava com muito medo, né? Muita tensão. E também, tipo, sabe um tesão enrustido, assim? Sabe? Uma coisa, né? Putz. Então, eu acho que era uma mistura dessas, de entusiasmo. Agora, medo também, assim, eu tava tenso, né? E com muitos questionamentos, né? Agora, era uma coisa que é interessante, acho que isso é uma coisa que eu quero muito falar, né? A cabeça nossa, a mente, traz um monte de questionamentos, né? Nossa, mas, meu, você vai largar uma carreira, meu, você é diretor de marketing da Johnson Johnson, você é louco, né? E fica nisso. Onde é que eu aterrava? Onde é que eu trazia para o meu centro? É no meu corpo e nas minhas emoções. Era o que fazia sentido. E aí eu vou te dizer, a minha decisão de pedir demissão fazia sentido. Uhum. Eu sentia, e aí você vê a frase, né? Fazia sentido, sentir. Era um processo natural. Então, coragem, acho que é uma boa definição, né? E a Brené Brown fala isso bastante, né? Coragem. Então, agir a partir do coração. Então, era uma coisa que fazia sentido dentro de mim, entendeu? Meu corpo, minhas emoções. Por exemplo, quando eu lembro da cena, da sensação, quando o Oscar Motomura me convidou, eu entrei no carro, ele fica na Granja Viana, eu entrei no carro, fui pela Raposo Tavares de janela aberta, eu lembro dessa sensação, tá? E internamente é isso. Essa era a resposta, entendeu? É isso. Obviamente, a minha mente depois ficou, nossa, você é louco, quanto você vai ganhar, não sei o Então, quê, o plano de saúde, e não sei o quê, e as férias, 13º, e fica, né? Agora, internamente, a decisão já estava tomada, entendeu? sim, acho que até falando da Brené, né? Ficaram os gremlins aqui, né? Da autossabotagem, né? Questionando na cabeça. Edu, Super. E eu acho que isso também foi bom se você ter abordado isso, porque assim, eu vejo de pessoas que conversam, né? Converso com pessoas que já mudaram de rota, pessoas que abriram o próprio negócio, mas eu também vejo muita gente que tem o pensamento, tem a vontade, às vezes falar, putz, vontade de jogar tudo pro alto, poderia estar mais feliz e tal. E às vezes não tem, você precisou ter essa busca toda que você fez de autoconhecimento te ajudou a trazer justamente o que te fazia sentir, né? Ter a sua coragem e sentir é você com você mesmo, né? Você precisou ter o apoio das pessoas ao seu redor ou isso foi te colocou para frente no sentido de estarem te apoiando ou não necessariamente? Aí você teve que redobrar a sua certeza. Teve um pouco disso? Nesse momento tem de tudo, né? No teu círculo social, assim, tem as pessoas que ficam, toma cuidado, hein, meu, você tem certeza. Aí tem uns que, meu, é isso aí, vai, toca o pau, não sei o que e tal. Vai primeiro e depois, deixa eu ver como é que vai ser. É, então assim, é, e aí nesse hora é muito importante escutar tudo. Eu acho que é escutar e aí você capturar o que faz sentido para você, descartar aquilo que não ressoa em você. Eu recebi o apoio de muitas pessoas que foram fundamentais e também a desconfiança de algumas pessoas, né?
E aí, por exemplo, você fala assim, ah, pô, desconfiança é ruim? Não, me deixa esperto, né? Me deixou alerta. Agora, Sim. uma coisa que é muito legal, que eu escutei semana passada, inclusive, que para mim fez muito sentido, né? O medo, ele pode ser um excelente advisory, sabe? Um excelente, não sei como é que traduz Conselheiro. isso, vai ali, um conselheiro, boa. Ele é um excelente conselheiro, ele não pode ser a realidade, ele não pode ser a sua vida. Ele não pode dominar, entendeu? Então o medo, ele te deixa esperto, ele é um conselheiro, ele, ó, presta atenção nisso. Agora, você segue, não é que você paralisa, entendeu? Sim. Então é um pouco isso. Agora, a rede de apoio, de pedir ajuda, é fundamental, fundamental nesse processo. É, bom pontos, bons pontos. E você se imaginava, né? E aí vou né, revivendo o momento que você pediu a demissão, esse momento que você estava na Raposo, sentindo, né, o vento na cara. Você imaginava a história que você fosse construir em todos esses anos depois? Então, Eli, essa é uma ótima pergunta. Assim, depois que eu fundei a Rede Ubuntu, de empreendedorismo, 6 meses depois eu tive uma visão. Assim, eu tive uma visão desse movimento educacional em Uhum, rede, tá? Muito voltada para o empreendedorismo. E isso me pauta até hoje. uhum, Então, a visão, a direção, o meu propósito, ele segue. O que é lindo desse processo é que à medida que você vai caminhando, você vai cada vez mais ganhando clareza sobre o que ele significa. Então, por exemplo, como eu era cego e tinha certas referências na época, por exemplo, quando eu tive essa visão, eu montei um business plan uhum. que valia mais ou menos, eu pedi investimentos de US$ 1 milhão na época. E fui apresentar para vários investidores. E os caras, meu, se empolgaram, pediram a segunda reunião, a terceira reunião, e eu me empolgando, e as pessoas ao meu redor falando, nossa, você vai ser o empreendedor mais rápido que existe na face da terra, blá, blá, blá. Ninguém assinou o cheque. Ninguém assinou o cheque. Um ano depois, assim, eu tava, meu, puta, que merda. Aí vem, né? Puta, o que que eu fiz da minha vida? Larguei um puta emprego, não sei o quê. Que idiota. Começa, né? E agora, é, hoje eu falo, graças a Deus não assinaram um cheque. Entendeu? Por quê? Porque, porque hoje eu enxergo coisas que eu não enxergava antes. Eu não estava pronto, eu não estava maduro o suficiente no meu propósito para seguir com aquele projeto. Então, eu comecei do começo, né? Eu recebi uma indicação, na época, muito sábia do meu ex-sogro, Francisco Madia, que ele falou, que tal você começar do começo? E aí eu comecei do começo, atendendo uma pessoa, porque na verdade a minha plataforma educacional ia atender 1.000 pessoas, 5.000 Uhum. pessoas, aquelas coisas, né? Digitalmente e tal. E eu comecei a atender uma pessoa, 2 pessoas, 3 pessoas. Faz 11, 12 anos. Eu atingi já milhares de pessoas a essa altura. Então, assim, respondendo concretamente a tua pergunta, o propósito continua. A forma, o formato, o modelo de negócio é muito diferente do que eu imaginava na época. Sim. Muito diferente. Muito Talvez diferente. a direção ela aconteceu, mas não talvez exatamente pelos mesmos caminhos, né? E aí, Edu, eu quero Exatamente. pegar, você falou essa palavra propósito, é uma palavra muito na moda, muito profunda e às vezes muito difícil, né, de conectar. E aí eu gostaria de fazer essa pergunta, porque quero te fazer essa pergunta refletindo muito já na sua atuação agora, né, como educador, como comunicador, e você, né, nos conhecemos no mundo corporativo, você, né, mediando, facilitando muitos encontros e muitos reflexivos, que até trazendo a minha, né, e adoro, gente, só um parênteses para vocês, porque, né, não sei quem são as pessoas que estão nos assistindo. Edu faz muitas provocações, então eu vou trazer só um exemplo, assim, de workshop que ele facilitou na empresa em que eu trabalho, na minha área, que quando todo mundo quer dar o seu depoimento,
eu acho que a gente tem que não sei o quê, eu acho que a gente tá errado. Aí o Edu já cortava todo mundo, calma. Você, fale você. Eu acho, eu sinto. Edu, sério, isso é muito maravilhoso porque é uma mudança de chave que vale para a vida, né? Quantas vezes a gente Super. quer colocar todo mundo no mesmo barco ou para reclamar ou para agradecer, filho, fala por você. Acho maravilhoso. Então, Isso aí, isso quero aí. trazer isso só fecha parênteses, porque toda vez que a gente tem evento, é a principal correção que o Edu faz, todo mundo lá, que aí o Edu, gente, ele vai trazendo provocações, aí vai aflorando sentimento, aí todo mundo quer falar, quer sentir, e aí já bota o coletivo, não? Eu acho que é muito bom. E aí, voltando à minha pergunta, é sobre essa questão do propósito. Se no que você tem visto dentro do mundo corporativo, nos eventos que você facilita, se você sente que esse incômodo, às vezes, que as pessoas possam, de repente, demonstrar, é por uma falta de propósito pelo que estão fazendo, né? Porque muita gente foi seguindo a carreira, começou como Uhum, estágio, a uhum. vida parece que às vezes vai empurrando e não necessariamente é uma decisão muito racional, essa direção, aquela. Ou você acha que é o piloto automático que está fazendo com que as pessoas às vezes sintam essa falta de propósito? O que é seu ponto de vista? Então, ele já não tem, como você mesmo disse na, naquilo que você curtiu das minhas provocações, que é eu, né? Como a gente está lidando com diferentes observadores, diferentes pessoas, não tem uma resposta única para essa pergunta que você está me trazendo. Mas tem Sim, de tudo isso que você está me dizendo. Então, por exemplo, tem certas pessoas que me procuram, que eu já atendi e tal, que estão no piloto automático, que passaram, aliás, hoje mesmo, eu tive um encontro com uma pessoa que é isso. Ela mesma ressaltou, ela falou assim, olha, até hoje, 40 e poucos anos de idade, eu nunca parei para pensar, para refletir sobre a minha carreira, sobre a minha essência, sobre o que fazia sentido para mim e tal. Então tem algumas pessoas que estão tocando, estão tocando, estão tocando, estão tocando, e numa determinada hora, num determinado momento, o breakdown acontece e faz você refletir. Agora, tem certas pessoas que já de alguma maneira pararam para refletir e estão refletindo, né? E aí passa, por exemplo, por um processo de autoconhecimento mesmo, à medida que você vai entrando em contato, porque assim, tem algumas pessoas que começam a entrar em contato nessa reflexão de propósito, e eu já atendi algumas, e no final das contas, na verdade, não é uma questão de propósito. É uma questão que a pessoa se defrontou na empresa ou no trabalho dela com o que eu aprendi recentemente, um termo que é learning edge, que é a borda, né? É aquele lugar que eu sinto desconforto e que é bem o ponto que eu preciso aprender na vida, sabe? uhum, Que é um dos pontos, né? Tem inúmeros, mas um dos pontos que é muito desconfortável e que muitas vezes, por ser tão desconfortável, eu quero fugir. E aí eu começo a entrar em questionamento dizendo, putz, eu acho que não é isso que eu quero, mas não é isso. A questão não é que você não quer isso, é que você está de frente com uma coisa que de repente você precisa se colocar, você precisa dizer o que você quer, você precisa dizer não, você precisa pôr limites, ou você precisa se entregar, sei lá, tá? Eu estou dando exemplos uhum, aqui de diferentes learning edges de pessoas e que aí entra num processo de que, não sei se é isso que eu quero. Não é isso que você quer, a única coisa que você, né, depois que você faz o processo de reflexão de propósito, a pessoa percebe, não, é isso que eu quero, mas não é, eu tô com essa dificuldade, então é outra coisa. Agora, tem algumas pessoas que efetivamente não estão ornando mesmo, né, que começam a perceber que não é mais aquele lugar. Ou não é que não estão ornando, né? Porque assim, acho que uma coisa importante também, depois de toda essa trajetória que você contou que eu fiz, é muito importante dizer que eu tenho a capacidade de realizar meu propósito aonde for, uhum, tá? Todos nós. A gente tem a capacidade, a partir do momento que eu tomo consciência dos meus talentos, aquilo que eu faço muito bem, a serviço daquilo que me mobiliza, me dá tesão, eu tenho chance de fazer isso em qualquer lugar. Obviamente, tem alguns lugares que eu consigo fazer mais, outros que eu consigo fazer menos. E uhum, aí é que está a chave da história. Às vezes as pessoas
resolvem, e eu mesmo resolvi mudar. Por quê? Porque eu queria fazer mais daquilo. Eu percebi que eu quero fazer mais e eu quero ir para um lugar que eu consigo fazer mais. Agora, é muito difícil dizer que assim, eu não consigo fazer. Não, consegue, por exemplo, Uhum. né? Sei lá, desenvolvimento de pessoas. Pô, se você tem uma equipe, ou se você tem pares, já tá valendo, já. Você já consegue fazer um pouco, né? É que às vezes, de repente, a pessoa quer fazer mais daquilo, entendeu? Eu Sim. nunca vou me esquecer, eu fiz uma entrevista uma vez com um operador de máquina de uma grande companhia, e eu perguntei para a pessoa, eu falei assim, qual é o teu nível de motivação para vir trabalhar aqui? Ele deu 10. E eu tinha entrevistado outros 15 que tinham dado 2, 1, 3 de nota. 10? Eu falei, 10? 10? Como assim 10? Aí ele falou, ele falou, eu sou apaixonado por meio ambiente. Eu falei, é mesmo? Meio ambiente? Ele falou, é. E eu criei um projeto aqui que depois do meu turno na máquina, eu saio do turno e criei um projeto para reduzir a quantidade de papelão que é fabricado nessa fábrica, que é usado nessa fábrica. Gente. E o meu 10 é porque o meu projeto é incrível. Percebe? Entende? Então, pô, depois disso, porra, peraí, né? Entendeu? Agora, óbvio que ele, por exemplo, eu nunca não acompanhei mais ele depois, mas pode ser que ele tenha saído, de repente, tenha montado um projeto para fazer mais isso, sei lá, né, que rolou, né? Então, então, assim, de novo, em relação à tua pergunta ali, não tem uma resposta única, cada caso é um caso, tem gente que faz o processo de empreendedorismo, faz o processo de reflexão de propósito e mapeamento de caminhos, o primeiro ciclo, né, de um longo processo do empreendedorismo, que é ressignificar o próprio trabalho. Eu estou trabalhando numa grande companhia, entrei no processo de reflexão, achei que eu tinha que mudar tudo, largar tudo, e a pessoa termina o processo pensando, não, peraí, eu estou com outro olhar sobre o que eu estou fazendo. E aí continua no processo, entendeu? Então, não tem uma Nossa, resposta perfeito. única para Não, isso. e até trazendo esse finalzinho agora que você falou, me lembrou, até dentro do, né, do ambiente corporativo, eu vi uma líder nossa falando, o meu propósito, e eu achei muito forte isso para mim, ela falou assim, o meu propósito é vir trazer um melhor resultado para essa companhia, para que essa companhia cresça, para que essa companhia gere lucro e que ela consiga gerar mais empregos para a sociedade. Eu achei uma visão tão interessante, eu Né? nunca tinha parado para pensar no meu trabalho dessa forma. E aí eu comecei a ver o que é o impacto. Eu estou impactando, sei lá, pessoas, eu estou impactando pessoas a terem um dia mais leve, porque acho que a gente tem que se divertir no trabalho, não, vai pela análise. Isso eu achei tão louco. Então, eu acho que, assim, até o que você está trazendo agora, e por isso que me conecta muito com eu, observador, que, de novo, né? Lembro de você, né? Agora no evento online, mas eu lembro da lousa, desenhando. Eu lembro que foi anotando junto. Deve estar sentindo falta, né? Deixa eu fazer uma lousinha, um flip chart. Oh, E aí, que é isso, né? Eu, observador, eu preciso mudar para que eu gere uma ação diferente. Aí sim eu penso no resultado. Então, quando eu fiz coach, eu fui fazer um depoimento aqui para você, Edu, eu fiz coach uns anos atrás, que eu trabalhava em vendas, entrei em crise existencial, achava que tinha que estar fazendo jornalismo, foi um auê. E aí eu procurei um coach e eu falei, olha, eu tô fazendo esse coach, ele, qual é o seu objetivo? Eu falei, então, eu não sei, eu tô num lugar que muita gente gostaria de estar e eu acho que eu tinha que estar fazendo jornalismo, eu falei para ele. E aí a gente conversou e tal, e foi um processo muito nesse sentido, de tipo, o que você faria de graça? Eu lembro que ele me perguntou. Edu, eu não sabia responder, e eu, nerd que sou, eu fiquei inconformada, virei pra ele e falei, todo mundo responde isso? Eu tava muito brava. Aí ele falou assim, Lígia, pode ficar tranquilo que as pessoas não estão acostumadas a se conhecer, a fazer processo de autoconhecimento. E eu achei isso muito louco, porque eu não sabia responder, Edu. Eu falei, eu não sei o que eu vou fazer de graça. Acho que fiquei sem dormir, que eu queria acertar lá o que eu... E aí eu voltei no outro dia, na outra semana, com a listinha de atividades que ele tinha, e eu tava esperando ele me cobrar minhas respostas. E aí que eu entendi que não era para ele, entendeu? Era para eu fazer as minhas reflexões. Então, eu acho que isso que você está trazendo para mim, eu olho para você e eu acho que o que a gente conversa no aspecto empresarial mesmo é muito como que a gente tem respostas que primeiro tem que estar na gente, né? E sem não dúvida. externas, né? E esse processo de carreira, ele é muito disso, porque às vezes a pessoa muda, quanta gente muda de empresa
tá desconfortável, aí vai para uma outra empresa com uma promessa, aí passa 6 meses, só mudam os personagens. Tem muito disso, né? Essa questão de Total, autoconhecimento, né? total. E aí, complementando o que a gente estava conversando, que é, eu tenho um aspecto do indivíduo e tem um aspecto organizacional também, assim, o que é muito legal desse processo é que a inquietação das pessoas está fazendo as empresas também se trabalharem, né? Refletirem para que elas existem, né? O- Se elas ornam o que elas estão falando com o que elas estão fazendo, entendeu? Então, eu acredito muito num processo de reflexão individual, cada observador aí se trabalhando, e também isso impulsionando aspectos de transformação organizacionais, inclusive com os próprios consumidores também, os usuários dos produtos e tal, se questionando, para que eu estou usando essa marca, né? Essa marca orna com o que eu acredito e tal. Então você percebe que é um movimento em escala que está rolando de reflexão e os breakdowns, e por exemplo o breakdown que a gente acabou de estar vivendo nesse momento da pandemia, acelera né, um processo de reflexão, de questionamento, de o que a gente está fazendo e tal. Então, eu acredito muito e vejo isso, porque eu trabalho, assim, quando as pessoas dizem eu saí do mundo corporativo, eu não saí do mundo corporativo. É, você não saiu. Eu não saí. Eu trabalho muito com o mundo corporativo de um jeito diferente. Sim. De um jeito diferente, né? Eu, por exemplo, sou presidente de uma ONG na América Latina chamada Academia de Líderes Ubuntu Latam. E é muito interessante que às vezes eu participo de conferências e tal com o mundo das ONGs e eu vejo as pessoas se apresentando, né? E uma atrás da outra vai falando assim, não, que eu trabalho com pessoas em vulnerabilidade, sei lá, com fome, né? Aí, pessoas com vulnerabilidade, não sei o quê. Aí eu também falo, eu viro assim, eu quero me apresentar, eu sou o Edu, eu trabalho com pessoas em vulnerabilidade, executivos, que, claro, não estão em vulnerabilidade É, né, de fome, nada disso, então respeito às necessidades, né, essenciais. fisiológica. Uhum. Agora, também estão em vulnerabilidade, É. também estão é, passando por momentos de incerteza, de risco, de exposição, é, tomando decisões que impactam milhares, milhões de vidas, né? E que o processo de transformação de autoconhecimento ajuda e impacta todos eles. Então, eu estou dedicado a essa galera, por exemplo, porque eu vejo um propósito incrível do impacto que essa galera tem num monte de galera. Né? Então, mais ou menos isso. Sim. Não, total. E, gente, ó, quem tá participando aqui quiser deixar perguntas pro Edu, o pessoal tá em silêncio porque é muita reflexão, né? Eu entendo. Dá amor. Mas aqui, agora eu quero falar, quero explorar um pouco mais aqui as suas 1001 atividades. Para mim, tá muito conectado com o tema de ontem de carreira portfólio, que a Renata conversou com a gente. Então, assim, para quem não estava aqui no começo, vou repetir as atividades de Eduardo aqui com a gente. Educador, facilitador, coach, empreendedor, comunicador, escritor, palhaço e palestrante TED Talk. Edu, essas atividades todas que você tem aqui do seu descritivo, elas estão todas acontecendo neste momento? Elas foram aos pouquinhos? Como que você consegue conectar? Porque pelo menos umas 2 ou 3, umas 3 aqui eu imagino que aconteçam 3 ou 4 simultâneas neste momento. Como que você se organiza em tantas atividades? Então, elas todas acontecem, eu diria que o palhaço nesse momento está hibernando um pouco nesses últimos tempos, acho que por causa da pandemia, que eu não tenho tido né, o privilégio de poder sair, e o palhaço é muito na relação e tal. Se bem que tem palhaços incríveis que estão fazendo trabalhos incríveis digitais, Mas onde que é esse do mas palhaço? nesse Conta pra gente. caso. Conta pra gente esse do palhaço. Esse é o que eu não sabia. Não, assim, há 11 anos atrás eu assisti aquela palestra famosa da Brené Brown de O Poder da Vulnerabilidade, né? Quem não assistiu, recomendo fortemente. Aquela palestra dela mudou meu observador, mexeu, né, com o meu observador. Na época, em 2010 isso. E desde então, depois de um ano, mais ou menos, sei lá, em reflexão, falei, bom, beleza, entendi, como é que eu faço isso? Como é que eu entro em contato com a minha vulnerabilidade?
Como é que eu crio processos para poder entrar em contato com isso e praticar isso? Porque eu durante 30 e poucos anos da minha vida, não tive isso. Né? Aliás, é o contrário. Eu fugia que nem o diabo foge da cruz em relação à vulnerabilidade. E eu entrei em contato com a linguagem de palhaço e percebi, na linguagem de palhaço, que a linguagem de palhaço é inacreditavelmente espetacular para você praticar vulnerabilidade. Aliás, na minha opinião, todo líder devia fazer formação em palhaço. Por quê? Porque o palhaço é o lugar da relação, primeiro. O palhaço só existe na relação com o outro. Ele é um lugar de presença. Ele trabalha a tua presença. Que o palhaço bom é aquele palhaço que está ali. Ele não está no futuro nem no passado, ele está ali. Ali, inteiro. Ele é um ser que trabalha o improviso, a criatividade, com aquilo que acontece naquele momento. O palhaço é um ser integral, ele é um ser que usa o corpo, as emoções, a linguagem. Então, e eu podia aqui ficar meia hora falando sobre palhaço, mas para resumir, então eu encontrei nisso e falei, eu comecei a fazer o trabalho de facilitação, de coaching e tal dentro das empresas, e encontrei a Nina e a Momô, Nina Campos e Mônica Malheiros, cujas palhaças são a Consuelo e a Solenta, que viraram minhas mestras, e eu falei para elas, eu preciso aprender esse negócio aí que vocês estão fazendo, porque eu quero aprender isso aí. E elas começaram a me dar curso, aí eu fui fazer outros cursos e tal, e fui até que surgiu o meu palhaço, chamado Etc. O Tal, e aí eu comecei, e tive até o privilégio de poder acompanhar a Solenta em alguns trabalhos executivos e tal, então foi puta animal, e é uma linguagem incrível, assim, incrível, incrível. Então, o palhaço tá lá, meu figurino tá lá, tá tudo, tá, eu vou voltar, aguardem, né? O etc. Tal O deve etc. ser certo. Tal vai voltar, o etc. Vai Tal vai voltar. voltar. Agora, em relação a todas as outras atividades, muito importante dizer que eu tenho um propósito. E meu propósito está escrito, inclusive, que é inspirar pessoas a expressarem suas humanidades. A minha humanidade e a das pessoas. Através da educação. Eu sou um educador. Como é que eu faço isso? Então, essa é a minha razão de existir. Baseado em duas grandes palavras, Ubuntu e empreendedorismo. Como é que eu faço isso? Através de todas essas atividades. Então, eu posso ser um educador, posso ser um coach, posso ser facilitador, escritor, comunicador, palhaço, palestrante, e assim vai, profissional de marketing, porque eu continuo fazendo trabalho de marketing. Uhum. Eu sou marqueteiro. Só que de um jeito diferente, mas eu sou. Então as atividades servem a esse propósito, né? Aí você vai falar assim, mas como é que eu encontro tempo para fazer tudo isso? Tem um conceito que é a história do Kairos, né? Cronos e Kairos, né? Do tempo. Cronos é o tempo cronológico, aquele que a gente conta, né? Janeiro, fevereiro, março, tá? E Kairos é o tempo das coisas, é o tempo de amadurecimento das coisas, é o tempo da natureza, é o tempo do processo natural. Então, é isso que eu falei, por exemplo, o palhaço. O palhaço tem uma adormecida, mas ele vai voltar em alguma hora, né? O escritor, eu escrevi um livro, né? Publiquei um livro em 2015, com uma segunda edição agora, o ano passado. Em algum momento eu vou escrever um segundo livro, mas tudo tem seu tempo, né? Um respeito ao tempo, entendeu? Então, todas essas atividades, elas têm um tempo. Tem umas que estão mais intensas agora, depois vão desacelerar para entrar outras. Então, tem uma coisa de portfólio mesmo, que acho que é um pouco a conversa que você teve aparentemente ontem, né? É um portfólio que algumas, por exemplo, eu posso olhar e me dão mais dinheiro agora, algumas vão me dar dinheiro mais lá para frente, algumas me dão mais senso de propósito, outras me dão menos. E assim a gente vai dançando na história, entendeu? Então, um pouco esse Boa. conceito. E aí, falando de Edu, né? Não tem como falar de Edu, gente, sem falar dessas duas palavras, né? Como ele já bem disse, que é os que estão abaixo de seu propósito.
E aí, Edu, o Ubuntu que eu sou porque você é porque nós somos, muito forte essa expressão. E eu gostaria que você passasse um pouquinho desse conceito para quem está ouvindo, porque ele é um conceito forte que se aplica para qualquer pessoa, atuação ou cenário. Então, eu acho que Super. vale a gente falar, né? Até quando eu comentei no trabalho que ia te entrevistar, Edu, me perguntaram se eu ia fazer uma tatuagem aqui. Se eu ia fazer uma para mostrar. Eu falei, gente, não vou ter para mostrar, Aqui, mas né? Edu vai cantar. É... então, Ubuntu é um jeito de viver, né? Acho que essa é a melhor definição. Ubuntu é a união de duas palavras, que é Ubu e Entu, e significa tornar-se pessoa através da relação. Então, uma parte da palavra significa pessoa e o outro é to become. Hum. Então, é person e to become. Então, é esse processo de se tornar uma pessoa, né? Então, o empreendedorismo, o processo de autoconhecimento, ele é um processo de se tornar uma pessoa, só que eu consigo fazer isso através da relação com você, com outras pessoas, né? Então, é uma filosofia de interdependência inacreditável, que eu estou aprendendo. Faz 15 anos que eu conheço essa palavra, eu tatuei no meu braço, sou um apaixonado por esse jeito de viver africano, a África nos ofereceu isso, e faz 15 anos que eu procuro caminhar nessa direção, e eu estou aprendendo. Tem uma polaridade, na minha opinião, fundamental em Ubuntu, que é o eu e o outro. É a capacidade, por exemplo, na Academia de Líderes Ubuntu, que é esse programa da ONG IPAV, aí, que eu faço parte de direção, que é uma ONG portuguesa, a gente define o Ubuntu em três grandes pilares, que é a ética do cuidado, a minha capacidade de cuidar de mim e do outro, tá? A capacidade de construir pontes, então eu ser um construtor de pontes ao invés de construir muros, num momento do nosso país de muita polaridade, de muito ódio. Então a gente precisa caminhar em direção ao diálogo, em direção a construir pontes entre os diferentes. E tem um terceiro pilar que é a liderança servidora, né? Que é eu ser um líder, eu ir para ação, né? Eu me colocar como oferta nesse mundo a serviço de um propósito maior. Tá? Então, o Ubuntu é um jeito de viver que cuida do indivíduo, da construção da sua individualidade dentro de uma comunidade. Então, tanto a individualidade quanto a comunidade são importantes. Muito importante dizer que o Ubuntu não é o coletivo pelo coletivo. Uhum. O Ubuntu é o eu e também o nós. As É, duas coisas convivendo. Entendeu? é. E é a gente se reconhecer como eu antes de querer ser o nós, né? É muito louco, porque é os dois juntos, né? É em paralelo, entendeu? Isso que é o desafio, porque é uma dança, né? Assim, porque, inclusive, eu consigo me reconhecer como eu a partir da relação, entendeu? É, faz sentido, é. Então, eu interagindo com você e conversando com você e etc., eu me reconheço. Agora, e também eu sou capaz de cuidar de mim e também de você, e a gente vai dançando nessa história, entendeu? Então, é uma polaridade, por isso que eu tenho a tatuagem do Ubuntu num braço e tenho a tatuagem do Yin Yang, né, do Sim. Tao no outro braço, né, que tem a ver com inclusive, meu palhaço. Que é a dança nas polaridades, né? E que uma tá dentro da outra. A gente, nessa dimensão aqui espiritual, vamos dizer assim, a gente separa, né? Mas na verdade é tudo junto ao mesmo tempo agora, né? Misturado. Exatamente. Perfeito, Edu. E Edu, bom, a gente, tempo voa quando a gente se diverte, né? Estamos há 45 minutos falando, parece que faz 15 minutos que a gente está se falando. E hoje também teve um fato engraçado que eu falei com uma pessoa que eu ia te entrevistar e a pessoa falou, nossa, Edu é uma pessoa que eu tenho vontade de sentar, tomar um uísque e ficar trocando ideia com ele. Edu,
Você é uma pessoa que todo mundo Muito bom. gosta. Acho que é tanta reflexão que junta que acho que causa. E eu tenho uma pergunta aqui, que eu não sei se você vai ter um fato específico, mas é só para a gente poder ir mais para o final da nossa entrevista também, ainda nesse mood inspirador, que é se teve algum fato marcante da sua trajetória, imagino que muitos, mas se você tem algum que você poderia trazer para a gente, da sua trajetória como educador, que tenha sacramentado, sabe, o seu caminho, eu tantos acalmados, talvez medos lá atrás, incertezas, se tem algum que você citaria pra gente como inspiração? Nossa, tem tantos, né? É, tem um que me surge aqui. Eu fiz trabalho bem no início da trajetória como educador. Eu fiz durante 6 anos um trabalho com jovens aprendizes na Natura. A gente trabalhava com mais ou menos 150 aprendizes por ano, né? Que basicamente eram jovens de 15 até 18 anos de idade, mais ou menos. E bem no início da trajetória, assim, teve uma turma lá que, que era um super desafio, porque, né, eles não faziam os exercícios que a gente, né, que eu propunha de autoconhecimento, sabe? E aí, para resumir a história para você, porque é uma longa história, mas eles me colocaram num lugar de vulnerabilidade tremendo, assim, porque eu tinha feito tantos esses movimentos grandes na minha vida, ou pelo menos que eu julgava grandes, né, que era deixar um cargo de diretor de marketing de uma grande companhia, para 2, 3 anos depois eu estar na frente de 30 adolescentes e eu não ter a mais pálida ideia do que fazer a partir daquele momento ali, porque eles estavam me desafiando, eles estavam, né? E aí, assim, eu estava num lugar tão mágico, eu coloquei eles para assistir Brené Brown na época, a gente trabalhar e tal. E aí eu pus Brené Brown, eles, metade do, sei lá, da sala, assim, tava dormindo no meio do vídeo, assim, eu falei, puta, que merda que eu tô fazendo, assim, eu puto, né, eu falei, meu, que puta, que porra que eu tô fazendo. Aí eu acendeu as luzes, eu comecei a conversar com eles, assim, e eles trouxeram umas reflexões tão profundas, mas tão absurdas, assim, e tão incríveis, e eu comecei a desabar, a chorar naquela hora. Mas assim, caía as lágrimas que eu não conseguia me segurar. Tanto que eu estava com a Thali na época, uma facilitadora que trabalhou muitos anos comigo, junto, a gente em parceria, e, e ela sumiu assim, e aí teve uma hora que um jovem lá atrás falou, eu queria parar aqui, a gente queria dar um abraço no Edu. E aí os 30 levantaram e foram me dar um abraço, e aí, puta, a gente todo mundo abraçado. E a partir daquele momento, esses jovens, eles mergulharam no programa. Eles, se entregaram para o processo e tal. E a partir daquele dia, assim, puta, eu tô num lugar, sabe? Eu tô na direção certa, é aí, sabe? Agora, é muito louco, né? Porque o caminho do empreendedorismo, ele te coloca frente a frente com o mais tesão, essa luz, por exemplo, essa experiência, e também com o que você tem de maior medo, com a tua sombra, Uhum. com o que você quer fugir, sabe? Muitas vezes. Então, o empreendedorismo é um encontro de você com você mesmo. O encontro de você com a tua luz e com a tua sombra. Você por inteiro. E por isso que eu costumo dizer que não é um processo só romântico, né? Assim, não é, sabe? Que não, tem muita dor, tem muito e também tem um tesão incrível, assim, né? Aí para você ter uma ideia, só para 5, 6 anos depois desse evento, desse fato, um dia eu estava no meu escritório, quer dizer, eu fui almoçar, a recepcionista do prédio me liga, eu estava no restaurante,
olha, tem o Gustavo tá aqui te esperando. Eu falei, mas eu não marquei com ninguém, né? Eu não tinha coaching naquele momento. Bom, saí do restaurante, que era do lado, correndo. Cheguei lá, era um deles. Hum, Ele falou, cara, eu vim aqui te visitar. Mas como assim você nem marcou? Ah, eu tava afim. Entendeu? É isso. É muito louco, né? Muito louco. é, gente. Bem-vindo ao autoconhecimento, pessoal. Edu, vamos ver se tem perguntinha. Ah, tem uma pergunta aqui, hein? Ó, do pessoal que está assistindo. Como você lidou com a insegurança financeira na transição de carreira? Você se planejou e fez alguma reserva? Sim. Essa pergunta sempre vem, né? Muito Em termos boa, de mudança de muito carreira. boa pergunta. Sem dúvida. Assim, eu sim fiz reserva. Eu não, como eu falei para vocês, acho que um dos grandes sentimentos que eu tinha no momento era o medo, e eu era o, entre aspas, né, porto seguro da casa. Minha ex-mulher na época tinha feito uma transição anos antes, e então eu era o que tinha uma receita, né, uma remuneração fixa ali por mês, então eu fiz reserva, assim, eu tinha uma reserva. E a beleza disso é que eu tinha uma reserva de um ano, assim. Normalmente eu sempre faço essa pergunta com quem vai trabalhar com o empreendedorismo, que é quantos meses de vida você tem sem ganhar nada. Uhum, Se você não tem nada, né, não tem nenhum mês, por exemplo, tá tudo bem, porque eu já conheci pessoas que fizeram a transição mesmo sem nada. jura? A única, sim, só que tem estômago para isso, né? A É, pessoa tava consciente. O duro é quando você não tá consciente, mas se você tá consciente e você tá a fim de encarar, tá beleza, né? é. Agora a pessoa tá morre de medo e ainda não fez, se preparou, aí muito difícil, porque aí você fica na noia, né? Com Uhum. isso, entendeu? Mas é possível, também é possível. Já vi casos de, né? Eu, por exemplo, vou dizer para vocês que eu não peguei na minha reserva nos primeiros anos. Eu fui pegar minha reserva anos depois na crise de 2014, 15, que o Brasil deu uma afundadinha aí, né? Aí eu fui pegar um pouco da reserva, entendeu? Mas no início lá não peguei. Então eu sim me preparei, acho que precisa estar consciente sobre isso, precisa. Agora, muito importante para quem fez essa pergunta, grana não é a única variável da tua vida. Então, a gente muitas vezes coloca a grana e a nossa cultura até coloca a grana num pedestal, assim, assim, grana é importante? É importante. Assim como tem. Óbvio que eu estou falando no nosso realidade, ou pelo menos na minha realidade econômica, tá? Aqui, todo o respeito às pessoas que, por exemplo, putz, estão em outra realidade econômica e que não. Aí é uma outra lógica, que também é possível. Eu sempre Sim. digo, dá sempre para fazer, né? Ver um trabalho lindo que o Eduardo Lira, por exemplo, com Gerando Falcões e tal, tem feito, de dizer que é possível sair de realidades super desafiadoras, com poucas oportunidades e tal, dá para virar. Agora, de novo, você precisa estar consciente do teu momento, da tua realidade, do teu ciclo da vida e tal, e criar possibilidades, né, e entrar para as possibilidades para construir teu propósito. Agora e mais para frente. Muito importante dizer a história do tempo. Pode ser que às vezes leve mais tempo, pode ser que leve menos tempo, né? Que seja mais rápido, etc. Agora é possível, né? Então é isso. Mas sim, Boa. é importante cuidar Acho que tá de grana. respondido, né, gente? Bom, aqui, deixa eu ver se tem mais alguma pergunta. Não tem, mas vamos abrir aqui, Edu. Agora, nesses minutinhos finais, a gente deixa aberto aqui, caso alguém queira, né, mandar um beijo. Já tem vários coraçõezinhos para você, Sim, Edu, tá vendo? As pessoas que vão entrando. Mas, Edu, bom, eu quero aproveitar para te agradecer. Eu acho que não só pela entrevista, porque para mim a entrevista é uma consequência de outras interações que me inspiraram a te chamar. E o que é muito legal, eu quero reconhecer também que as pessoas no trabalho, né, lá na empresa sabem que eu tenho meu canal de entrevistas. E aí todo mundo traz as ideias, né? E muita gente veio falar, mas por que você não entrevista o Edu? Porque aí, e eu vou te falar, sabe por que eu demorei para te chamar?
Porque eu falei, cara, o Edu tem tanta coisa, eu não sei o que eu vou abordar do Edu. É tanto leque, o portfólio tá tão grande, eu não sei o que eu vou abordar. Então, quem tem muita Ah, coisa, Edu, querida. eu tenho que pensar um pouco mais para chegar no ponto de conversa. Mas acho que foi ótimo essa parte de... Eu quis pegar a parte de mudança de carreira, porque quando eu fiz uma pesquisa mais recentemente aqui no meu Instagram de temas que as pessoas gostariam Uhum. de ouvir, a mudança de carreira estava assim, bombando. Então, eu queria muito trazer esse tema, acho que ajuda as pessoas a refletir. E o que eu acho muito legal que você trouxe, que ontem veio na entrevista da Renata, que esses tempos atrás veio na da Candice também, da importância que é investir em autoconhecimento, né, Edu? Então, eu gostaria que Super. você deixasse essa mensagem final para inspirar aqueles que ainda não iniciaram essa jornada, que é uma jornada que não tem fim, né? Ela é dias felizes, dias tensos, né? Porque são sombras e luzes. Mas eu quero que você deixe essa mensagem para as pessoas sobre a importância de realmente investir, né? É de ter uma agenda para isso, né? Então, Sem eu queria que dúvida. você trouxesse um pouco disso dentro de tudo que você viveu aí nos últimos anos e tem vivido. Muito bom, Lígia. Mais uma vez, eu queria te agradecer pela oportunidade de estar aqui com você, por agradecer as pessoas que estão nos escutando. É um privilégio poder ser escutado. E também te parabenizar pelo lindo trabalho que você tem feito nas redes sociais e teu canal do YouTube. Eu te acompanho também e tal. Você tem uns vídeos excelentes, Ah, assim, tá vendo? Também, umas sacadas, também acompanho umas sacadas muito legais, assim. Eu via do cachorrinho. Eu não sei se você postou agora hoje ou ontem, sei lá. da Eu adorei, assim, meus adorei. convidados Então, de reunião. exatamente. É, então, assim, o autoconhecimento, a jornada do autoconhecimento é um convite, né? Cada um tem que seguir a tua jornada. Eu não posso fazer por você e ninguém pode fazer pelo outro. Cada um precisa ir na direção. Aí você vai falar assim, mas eu mesmo tinha muitos preconceitos em relação a autoconhecimento. Eu, como executivo, por exemplo, eu lembro de ir em workshops de RH, né, aquelas coisas. Falei, lá vamos nós abraçar a árvore. Eu falava isso direto, entendeu? Eu tinha Quem um puto nunca, gente? preconceito. Tinha lapisinho de cor no centro da mesa, sabe? Ih, caceta, malandro, vamos... Chega com bolinha para Lá vamos apertar. nós. Eita, nós, entendeu? Eu ia nisso, assim. E, só que assim, eu tinha esses preconceitos, só que à medida que a gente vai caminhando, os breakdowns, os incômodos vão acontecendo. E aí como é que eu lido com isso? E autoconhecimento é a via, assim, vamos para os fatos. Uma das maiores causas de morte no planeta é suicídio. Louco, né? Então, Triste. tem algo para a gente olhar, não tem? Tem algo para a gente olhar. O Brasil é o país que mais mata jovens do planeta. Tem algo para a gente olhar. É, então, a gente precisa transformar o nosso país do ponto de vista de sistema político, do sistema econômico, sistema de como a gente cuida da ecologia, social, a desigualdade social absurda que a gente tem. Então, tem alguns fatos, eu não estou aqui filosofando, eu estou trazendo fatos que são resultados que a gente está colhendo como humanidade, como sociedade brasileira, que a gente precisa mudar. A gente precisa mudar. Aí você vai me perguntar, como muda? Tem um monte de coisa que a gente precisa fazer. Porque é um problema complexo. Não é um problema simples nem complicado, é um problema complexo. Agora, dentro do caminho da gente ir para resolver problemas complexos, uma das coisas que eu preciso fazer é cuidar de mim. Eu preciso me transformar. Porque não adianta eu querer transformar o sistema político Uhum. se eu não mexo em mim. E também, eu preciso fazer as duas coisas. Então, o autoconhecimento não é mais uma opção. É uma condição sine qua non da gente viver cada vez mais. É uma questão de... E aí os breakdowns que a gente está vivendo estão cada vez mais rápidos
e mais impactantes. Isso é o meu julgamento. Eu não estou dizendo que é verdade, eu estou dizendo que é a maneira como eu percebo. Para mim, a pandemia, por exemplo, é um exemplo disso. Mas Quem sem podia dúvida. imaginar que há um ano e meio atrás a gente estaria há um ano em casa, né? Então, com 400 mil mortes. Sim. Então, é um pouco isso, né? Então, assim, é um convite para você. Ah, pô, é difícil, eu tenho preconceito. Dá um passinho, vai cuidar de algum breakdown, de um incômodo que você tenha, e aí vai. E aí é isso que você falou, é um processo que você vai, responde uma coisa, abre 10 mil outras perguntas. E... Não, e quem não tá passando, e Edu, e quem ainda tá conseguindo identificar nenhum breakdown, nenhum momento de conflito, aí tá mais perigoso ainda. Eu diria que. Se não tá Exatamente. conseguindo nem enxergar, eu acho que Tá no tem piloto um. automático, né? Tá cego, né? Tá cego. É, Tá, é, tá outro, e também tá anestesiado, que é outro conceito também, né? Se é. anestesiar e para não poder sentir nada. Só que o que é maravilhoso da vida é que a arquitetura divina, eu chamo isso de arquitetura divina. Alguma coisa vai rolar para você ficar ligado. Se você tá cego, se você tá anestesiado, vai vir alguma coisa para te acordar. É, Algum breakdown vai vir para te acordar. é. E Edu, e até aproveitando, de estar com o pessoal aqui, eu quero trazer só um último depoimento aqui para a gente ir finalizando. É que nessa jornada também estou na minha jornada, tá, Edu? Minha jornada ela é muito livroterapia, amigoterapia. Tava contando isso pra galera. E aí consegui agora colocar meditação e tal. E aí, até a Ana Portugal, queridíssima, ela veio aqui quando eu comecei agora no Instagram, e ela falou muito da importância de quando a gente tá mal, quando a gente tem os nossos breakdown, né? Trazendo para sua expressão, que a gente tem que primeiro achar onde que tá isso. E eu já fiz um curso de autoconhecimento no The School of Life, e ele Uhum. falava muito isso, que a gente, quando a gente tá muito mal, a gente tem formas de você, né, que chama self-deceiving, né? Uma forma de você responde com irritabilidade, você responde com outras formas, mas você não enfrenta aquilo que está acontecendo. E aí, no final de semana, eu tive um momento de crise, assim, enfim, né? Juntou, sabe, quando juntam três aspectos da vida que não tá bem. Aí acontece um negocinho, aí pronto. E aí eu tava com meu pai foi o presenteado aí com esse momento. Eu tava com meu pai, aí eu tava querendo assim, quando eu fico com raiva ou muito triste, eu começo a chorar. E aí eu tava com o negócio aqui, ó, e eu passeando com meu pai de carro, eu só queria parar e começou a chorar. E eu pensei, meu pai falando de outras coisas, e eu ali. Aí eu falei, pai, você consegue parar o carro? Parou o carro em algum lugar. Aí eu falei, agora eu vou desabafar. E aí eu comecei a chorar, eu não parava mais. E eu tenho um lado meu de choro que eu acho que tem cota mínima. Aí, enquanto não sai um litro de água, cara, Adorei, não acaba. adorei. E aí eu li, e aí eu tava lendo enquanto. Aí eu chorei. Aí meu pai, coitado, aí ele conversou, a gente conversou e tal. Aí cheguei em casa e fui meditar, né? Fui meditar, minha mãe viu que. Minha mãe já chegou pra mim e falou: você tava chorando? Aí eu fui tomar banho pra terminar de chorar, aí fui meditar. E aí o melhor é que a meditação respira. Não dava pra respirar, né? Tudo entupido aqui. Mas aí fiz, aí consegui fazer. O bom de meditação é que tem para tudo, né? Qualquer sentimento, você fiz um escaldapés, fui assistir filme com meu pai. Edu, fui dormir, ainda saiu o restinho que faltava, as lágrimas. E aí deu uma acalmada, porque ali que lágrima ela ajuda para quem não chora, é uma pena, porque Muito. lágrima tem o efeito. E aí no outro dia, aí as coisas foram assentando, meu processo de reflexão e tal. Mas assim, eu tô trazendo isso porque para mim foi a vez que eu passei por um momento de tensão minha comigo mesma, por N razões, que foi a primeira vez que eu consegui pensar enquanto eu passava por aquilo, sabe? Porque eu tava um pouco mais armada com essas técnicas, com a meditação e tal. Então, eu tô trazendo aqui para as pessoas que estão ouvindo, porque é libertador você conseguir ter formas de lidar consigo mesmo, Sem né? dúvida, sem dúvida. Com sombras. Tem uma distinção muito legal que eu aprendi recentemente também, que é a diferença entre o mestre e o aprendiz, né? Então, o mestre e o aprendiz, ambos saem do centro. Então, acontece um breakdown, eu saio do meu centro. Uhum. Ambos saem. A diferença só é que o mestre, ele percebe mais rápido que ele saiu do centro,
e ele tem os recursos necessários para voltar mais rápido para o centro. Enquanto o aprendiz muitas vezes está cego, nem percebeu que saiu do centro, e quando descobre, leva mais tempo porque não tem os recursos necessários. Então, é muito importante dizer que é humano a gente sair do nosso centro, é humano a gente sentir emoções das mais variadas, é humano a gente poder chorar, a gente poder sentir muita raiva, a gente poder sentir muita alegria, a gente poder sentir muita tristeza e assim por diante. É humano a gente sentir tensões corporais, a gente está com a respiração mais curta, mais longa. Agora, o importante é a gente estar consciente. Tem um mantra que eu aprendi recentemente também, chamado Awareness Creates Choice. Essa é uma frase que eu aprendi do Bob Dunham, um americano. Consciência gera escolha. Então, a partir do momento que eu estou consciente, é isso que, por exemplo, aconteceu. Para o carro. Deixa eu chorar, deixa eu ir para o banho, deixa eu fazer uma meditação, deixa eu assistir um filme. Eu tenho escolha para ir trabalhando com aquelas emoções que eu estou sentindo, sentir, habitar as emoções que eu estou sentindo, e poder depois escolher sair daquelas emoções, e não ficar eternamente preso a elas. Então, um pouco essa ideia. Perfeito. Muito bom. Edu, muito obrigada por esse momento, muito reflexivo. Obrigado. Para todo mundo que está aqui, para quem chegou no meio, depois eu vou fazer um resumão, porque são muitas reflexões que a gente tem que guardar para levar, e que a gente bata mais papos, que seja muito legal. Muito obrigada por todos os impactos aí que você já fez na minha vida e de muitos aqui que já tiveram os comentários aqui que foram deixando. Obrigada, viu, Edu? Valeu, querida. Obrigadão. Tchau, tchau. Boa noite, tchau, gente. tchau. Valeu, boa noite.